Olá pessoal, como estão? Tudo bom com vocês? Semana passada eu não pude fazer vídeo, foi uma correria danada, mas essa semana estamos voltando e inclusive semana passada, né, eu consegui terminar de olhar o Casamento às Cegas, que foi, que para quem não sabe é um reality do Netflix, né, que faz dividido em três partes, né? A primeira parte escolhem 16 homens e 16 mulheres, né? E essas 16 pessoas vão para cabines onde elas são tiradas, né, da visão, ou seja, elas têm uma placa na frente delas e elas só podem conversar umas com as outras. E aí eles vão, esses 16 homens e 16 mulheres vão conversando e aí eles vão decidindo as pessoas que mais gostam. E é tipo que nem um Tinder assim, eles vão fazendo os matches e desses matches, né, uh, as pessoas vão conversando por mais tempo e quando chega no final, né, quando as pessoas ali que se escolhem, os 5 casais ou 6, 7 casais que se escolhem, eles são tiradas, né, a questão deles não se verem, daí eles se veem, né, faz o pedido de casamento e eles passam para uma segunda fase que eles vão para a lua de mel. Então, de 16 ficam 10 pessoas, né, de 32 pessoas ficam 10 pessoas, sendo, né, 5 homens e 5 mulheres que se escolhem e ficam juntos. Depois dessa fase aí, desses dias que eles ficam numa lua de mel, onde eles vão para um resort, nesse ano foi na Amazônia, eles vão para a vida real, onde eles vão ficar mais um tempo até o casamento. Então, desde que eles se escolhem até o casamento são 30 dias, onde eles vão conhecer as famílias umas das outras, eles vão ficar num AP, cada casal fica no seu AP e vão viver a vida normal. Aí ele já tem acesso a celular, a família e tudo mais. E primeiras considerações minhas sobre a questão do casamento às cegas. Eles falam que é um experimento que esse experimento ele quer provar se os relacionamentos eles podem ser feitos só às cegas ou depende da aparência ou da atração física para isso. E a minha primeira questão, que até eu falei no último vídeo, que é a questão dos caras pensarem, né, e usarem esse termo de que a atração física não é importante para o relacionamento. Comprovou-se que não é uma questão. Eu acho que a gente falar sobre aparência física dentro do relacionamento é algo que é muito superficial, tá? Comprovar ou não que é uma questão de atração física ou que isso faz com que as pessoas casem ou tenham filhos ou namorem ou não namorem, isso é muito superficial. Por quê? Porque na primeira parte do experimento os caras conversam muito pouco tempo para se escolherem. E eles se escolhem, muitas vezes eles quebram a cara, que foi o que aconteceu no casamento às cegas dessa edição. E aí daqui a pouco a gente vai dar o nome aos bois, né? Vai falar sobre cada casal. E é isso. Eles têm pouco tempo para escolherem uma pessoa, né? Então, e aí é o caso, talvez o primeiro casal que a gente vai falar, que quando tu olha e vai decidir alguém para casar, vamos olhar no mundo real, ninguém tem 30 dias para casar, certo? Tem pessoas que demoram anos para se casarem, né? Se não anos, meses, é muito raro. Pega todas as pessoas que tu conhecem, vamos pegar também meus pacientes que são casados, aí que eu vou fazer uma pergunta para todos eles, né? Quanto tempo eles demoraram até casar? A pessoa que vai me dizer o mínimo vai ser um ano. Juro para vocês, pelo que eu conheço das histórias dos meus pacientes. Então não tem como em 30 dias tu escolher uma pessoa que tu vai casar, que tu vai ter algo sério, né? Então é a primeira parte que eu digo assim, isso aí é o reality, tu tem que olhar ele como um viés de entretenimento, tá? Se tu vai olhar com esse viés de, o reality vai descobrir se as pessoas precisam da aparência ou em 30 dias tu consegue encontrar alguém que tu vai casar. Não, isso aí não vai funcionar no mundo real, tá? Isso aí é para ter um entretenimento, tá? É a fada da conveniência que nem diz o meu amigo do Primeira Fila. Então,
É basicamente isso. E segundo, né, pessoal, que é a questão de banalizar um compromisso tão sério quanto o casamento, né? Então, o casamento, né, ele tem vários vieses, né? O primeiro viés dele que se usou na vida até há pouco tempo atrás, que era o viés religioso, que as pessoas precisavam casar para isso aí, né? O século passado dizia, né, que as pessoas precisavam casar e ter filhos, barará, barará, porque era uma questão religiosa. Mas hoje a gente entende que tem uma outra visão do casamento, né? Então eu gosto de dizer que assim, vão existir três níveis de relacionamento, tá? De relacionamento, certo? Então, o primeiro nível, tá? Seria, nem vou considerar uma pessoa que ficou com a outra numa noite só, tá? É um primeiro nível de pessoas que ficam uma noite, repetem essa noite e vão se conhecendo, vão ficando umas com as outras, né? Então, digamos que o Joãozinho vai ficar com a Marianinha, né? Eles se conhecem numa balada, eles ficam uma noite, ou se conhecem por um aplicativo. Daí eles gostaram do outro e começam a sair juntos várias vezes, começam a se ver, começam a conversar todos os dias. Isso é o nível 1 de relacionamento. É um nível onde não se tem um compromisso implícito, tá? As pessoas não se olharem e dizem assim, não, eu vou ficar só contigo. A gente vai entrar no nível 2 de relacionamento, onde você tem o namoro. Que é o namoro? O namoro é o aprofundamento desse vínculo. Você vai conhecer um pouco da vida da pessoa, dos pais, da mãe, né? Tu vai colocar essa pessoa nas tuas redes sociais, vai tirar aquela selfie com ela. Vocês vão começar a ter uma relação onde vocês provavelmente vão morar um na casa do outro e vocês vão ter os seus acordos aí de relacionamento. Tem pessoas que têm o namoro aberto, né? Onde elas têm esse compromisso, essa relação, mas elas se, se conversam e dizem, não, ó, se tu quiser ficar com outra pessoa, tu pode ficar com outra pessoa e eu comigo. Mas o cerne da diferença das pessoas que ficam para o namoro é que envolve mais tempo de conexão e mais conexões dentro. Então, tu vai conhecer o pai da pessoa, a pessoa vai conhecer os pais, a família e tudo, os amigos. Então, vai ter uma conexão maior do que da vez que vocês só ficam e cada um vai para sua casa. E aí você vai para o terceiro nível, que é o nível do casamento. Né? Então, o casamento é quando há a união de vocês dois, e tu com essa pessoa, e vocês vão morar juntos ou ter compromissos mais fortes juntos. Então, compromisso de ter uma casa é um compromisso de casamento. O de vocês terem um carro, compartilharem, de vocês terem filhos. Muita gente namora, tem filhos e acha que está namorando. Não, a partir de que tu teve teu filho ali, entre aspas, tu tá num casamento, certo? Por mais que tu leve como namoro, é um casamento que vocês vão ter compromissos em conjunto. Então entra no nível 3 de comprometimento. E o que o casamento às cegas ele quer mostrar? Que tu vai do nível 1 ao nível 3 de relacionamento num mês e é impossível. Por quê? Porque dentro do que a gente for olhar de cada ser humano, de cada pessoa, a gente vai olhar aspectos psicológicos que a gente vê que são principalmente o nível 1 de coisas que a gente avalia, aspectos psicológicos, vínculos. E tu não forma um vínculo com uma pessoa em 30 dias, certo? Um vínculo para ter um nível 3, tá? Um nível 3 onde vocês vão compartilhar finanças, vão compartilhar moradia, né? Vão compartilhar, enfim, muita coisa. Então, é um nível de relacionamento muito grande para poucos dias, certo? E aí, sem mais delongas, a gente vai para a parte em si do resultado final, né? E vou falar um pouquinho de cada um dos casais e qual é a minha avaliação de todos eles. E aí eu vou botando a edição aqui para vocês verem. Primeiro é a Maíra e o Guilherme, né? A Maíra e o Guilherme, eles não chegaram a casar. Então eles passaram pela primeira parte do experimento, foram para a lua de mel, ficaram num apartamento lá, conheceram ambas as famílias, mas eles não casaram, tá?
Qual é a minha visão disso, da questão do Guilherme e da Maíra? É o seguinte, o Guilherme, ele foi lá, tá? A minha visão, né? Ele foi lá para participar do reality, tá? E se desse bom, ele ia casar. Essa é a minha visão dele, do que eu vi ele fazendo. E o que que aconteceu? Ele não escolheu a parceira ideal, tá? Ele, desde a primeira vez que ele viu, que ele teve com ela, na minha visão, ele se deu conta que ele tinha errado na, é, na escolha. Talvez pelo perfil dele ser um perfil de mais vamos ver o que, que vai acontecer ou vamos se entregar para o processo, ele seguiu, né? Seguiu lá, mas ele não estava tendo aquela conexão com a menina, né? O que acontece da outra parte? A menina, a Maíra, né? Ela começou a supervalorizar essa rejeição dele, que é uma coisa que acontece com as pessoas que se sentem rejeitadas, com o tipo de perfil de pessoas que se sentem rejeitadas. Então, tem pessoas que se sentem rejeitadas e tem o mecanismo de sair fora. Ó, me senti rejeitada, tá, então já não te quero mais, tchau pra ti. Ela respondeu ao contrário. Ela super avaliou aquilo ali e começou a ter comportamentos para evidenciar aquela rejeição, né? Então, várias vezes nas entrevistas tu vê ela falando sobre a rejeição, né? Sobre que ele não abraçava ela, que ele não fazia isso, que ele não fazia aquilo, que ele não fazia aquele outro. Ela superestimou essa rejeição, né? Então, isso ocasionou o quê? Que gerasse um efeito antagônico. Quanto mais ela buscava a validação dele, mais cobrava ele, mais ele ia para fora. Isso acontece com muitos casais, tá? Então tu tem uma pessoa que tá mais carente, mais querendo, e a outra não tá querendo tanto. E aí quanto mais a que tá querendo vai atrás, evidencia que está sendo rejeitada e começa a criar um problema, por mais que às vezes até aquela pessoa ela esteja afim, ela vai gerar o efeito antagônico, porque tu gera muita pressão na pessoa, muita pressão psicológica e muita cobrança, né? Então a pessoa, então geralmente gera uma pressão e aí muitas vezes dependendo da pessoa que não consegue lidar com isso, né? Que era no caso do Guilherme, que ele estava querendo curtir, né? Ele acabou, né? Eles acabaram terminando antes de irem para o casamento. Um ponto importante, né? Falar assim, pá, e se fosse outro rapaz? Talvez se fosse um perfil que quisesse exatamente o relacionamento, talvez poderia dar certo, tá? Talvez, mas aí teria que ver como é que a Maíra ia lidar com essa situação. Ou talvez se a Maíra fosse escolhesse um rapaz tão intenso quanto ela, tá? Aí sim poderia ocorrer um relacionamento e a dar show de bola. Então foi isso que aconteceu. Ele tava pelo vamos ver o que acontecer, ela tava pro jogo mesmo, e quanto mais ela se dava conta disso, mais aumentava esse comportamento dela, né? E mais ela se sentia mal. Basicamente foi isso, tá? A minha visão, né, da situação. Depois a Flávia Queiroz e o Robert Richard, né? Robert é um cara que eu achei ele no início muito fechado, achamos até eu tava assistindo com a minha namorada, a gente achou até que ele não ia rolar, né? No início, bem no início lá. Rapaz muito fechado mas foi um casal que depois ali de umas conversas ali a gente se deu conta que eles queriam dizer sim um pro outro e estavam bem alinhados, né? Foi bonita a história deles, os dois passaram por bastante necessidade na vida, tem um negócio muito legal, né? Mas eu gostei, assim. Eu acho que eles se complementaram. Ali os dois estavam querendo um relacionamento, né, sério, queriam um casamento até. A moça, até a Flávia, falou que ela nunca tinha na vida dela pensado em ter um casamento, né? A questão da atmosfera do programa, de participar do programa, fez com que ela virasse essa chave, foi muito legal, né? Então, às vezes, aquela questão, né, que é o ambiente, né? Então, às vezes tu nunca pensou em fazer aquilo, a pessoa nunca pensou em casar e quando vê ela vai para um reality de casamento. E aí o ambiente faz com que ela tenha esse clique, né? Ou, né, como aconteceu com outras pessoas, não tem esse clique, né? Mas no caso dela teve esse clique ambiental, né? É muito subjetivo, é muito de pessoa para pessoa,
mas com ela aconteceu isso, né? Então, e outra coisa, ela achou o parceiro ideal, né? Eles se complementam em muitas partes, eu acho, né? Eu vejo que o que um queria, o outro queria também. Então, show de bola, né? Vanessa Carvalho e Thiago Chapola. Então, a Vanessa, que a gente até nós chamamos ela de boiadeira, né? E o Thiago, cara, esse aqui foi muito complicado, assim. Vou dar um bizu do que eu vi do Thiago. Eu achei ele um rapaz muito manipulador, tá? Nas cabines. A Vanessa ficou entre ela, ele ficou entre ela e outra menina, e ele acabou escolhendo a Vanessa. Mas ele foi super manipulador, as meninas sofreram, elas conversaram entre si, e ele sempre calmo, sempre tranquilo, sempre frio, né? Um pouco com aquela postura meio que, vou, vou, se tu não quiser, vai ter quem queira, sabe? Super frio, e ele acabou encontrando a Vanessa, e aí eles foram para a parte prática, assim, e eu tava pensando e no final o Thiago falou não e a Vanessa falou não também, os dois não casaram. Mas o que eu acho que foi o fator, assim, um dos fatores, né? Que quando eles foram conversar sobre a parte prática do casamento, que é onde nós vamos morar, se a gente vai morar em casa, vamos morar em apartamento, em que cidade que a gente vai morar, isso quebrou, tá? Ele não conseguiu se posicionar, tem até uma parte que eles estão almoçando, tomando café, que mostra bem direitinho, e até ele fala na entrevista após, assim, não é momento da gente estar conversando sobre onde a gente vai morar, o que a gente vai fazer, e aí vocês pensam no que eu falei há pouco tempo, né, que o casamento é nível 3, então é um cara que ele não tá preparado para o nível 3, né, e ela sentiu isso também, né, até muita gente, eu vi na internet comentar, porque ele tava só pelo dinheiro dela, não sei o que. Não penso que seja isso, tá? Não penso que seja isso, até dei uma fuçada no perfil dele, né? Que ele não seja um cara que ele foi para buscar uma mulher para ser sustentado, mas ele não se posicionou nesse momento e aí aconteceu, né? Isso. E depois, eu acredito também que ele escolheu ela e aconteceu uma coisa bem parecida com o Guilherme. Eu acho que ele não estava tão afim da Vanessa. O que eu acho da Vanessa? A Vanessa estava pro jogo, né? Ela estava querendo participar, estava querendo casar também. Eu acho que pela Vanessa, ela casaria com ele, mas a gente vai, né, transferir toda a questão. Ele não queria casar, não se posicionou, e eu acho que esse não se posicionar do comportamento dele foi por isso, né? Foi porque em algum momento ele escolheu elas, foram lá para a parte prática e ele não curtiu ela, né? Então, e aí acabou também, tem umas partes até que ele é meio grosseiro com ela e tal, meio comportamentos um pouco rejeitativos, digamos assim, em relação a Vanessa, né? Então, vamos lá e eu vou falar sobre casal. Eu vou falar sobre casal. Até quando eu for falar sobre casal, eu quero que o editor coloque aquela parte do Gil do Vigor que ele fala que tá indignado, né? Que tem que quando quando eu tava assistindo assim a hora do casamento, eu disse eu fiquei indignado, né? Me enlouqueceu a cabeça. Aqui foi a Verônica Brito e o William Domênico, né? Que acontece? Foi um casal que vocês olhavam o casal, e aqui essa explicação é muito psicológica desse casal aqui. Vocês olham o casal, vocês dizem, cara, o casal perfeito, né? Eles se complementavam tanto quanto o casal que casou, né? Super legais, assim, se deram bem, se gostavam, se tratavam bem, se tratavam com carinho, até que entrou a mãe do William. E aí a gente vê, galera, assim, eu não vou diagnosticar, mas para mim é o fenômeno da mãe narcisista, tá? Por que é o fenômeno da mãe narcisista? Porque ela falou que ele não estava pronto para casar, que ele não tinha responsabilidade. Todas as entrevistas dela detona o filho, tá? E no final, nas cenas pré-casamento, ele diz para ela que ele não tem como dizer não para Verônica. Ele diz para ela que não vai ser o que ela pensa, tá? O que a mãe pensa que vai mudar a mente dele.
ou a decisão dele, e ele chega lá e ele fala não pra ela, né? Ele falou de um jeito até meio amoroso, assim, chamando ela de minha rainha, mas ele falou não, né? Ou seja, ele construiu ali com aquela moça, com a Verônica tava querendo mesmo ter um relacionamento, gostava muito dele. Pô, a menina se entregou e o cara, por uma simples birra da mãe, né? O cara escolheu que não, né? Então, o fenômeno da mãe narcisista é aquela mãe que quer invalidar o filho, que quer diminuir o filho, né? Que não quer ver que o filho cresça. Ela quer que o filho sempre seja aquele que é menor que ela, por mais que seja um homem velho barbado, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí eu comecei a ver que a coisa não ia dar certo quando ele quando ele se reuniu com os amigos ali para conversar, que ele tem uma conversa com os 3 amigos dele, que os amigos dele vão contra que ele case, tá? Provavelmente por algum tititi da mãe e depois da mãe, assim, essa mãe eu tinha vontade, sério, daquelas mães que eu pego no consultório e tenho vontade de jogar longe, certo? Por quê, gente? Porque na relação pai e filho, o pai sim tem que mostrar pro filho o que é certo, o que é errado, o que dá, o que não dá, principalmente quando é criança, quando é adolescente, mas quando o filho é adulto, o papel do pai é incentivar o filho, é fazer com que o filho cresça, né? Pô, o cara mora na casa da mãe do pai, ele vai casar, pá, ele vai crescer, ele vai se tornar mais responsável se ele não é responsável, né? Não que ela esteja errada no que, se ela pensa que ele não é responsável, se ele não é responsável, não sei, mas se ele casasse, ia ser uma oportunidade de crescimento. E aí ela pega e corta isso, né? E o filho, óbvio, né? Que ele que tem, a mãe influenciou, mas ele tem a culpa, tem que, aquela coisa de olhar e se responsabilizar pelo fato, né, dele, pelo que ele pensa e que ele quer para a vida dele. Se ele queria aquela mulher, ele tinha que arcar com com a responsabilidade disso, né? E acabou não casando aí, dizendo que não. Para ela, eu fiquei muito chateado, fiquei indignado com a história, mas enfim, né? Eu tenho acompanhado a Verônica Brito, né? Porque a Verônica Brito é parente de uma pessoa que eu conheço, né? É muito louco isso, né? De uma pessoa que eu conheço, que eu me dou muito, né? E aí eu tô seguindo ela nas redes sociais e vejo que ela posta ali que foi um livramento, e realmente foi um livramento, né? Então, aí imagina ela casada aí com essa sogra aí, incomodando e colocando o relacionamento para baixo, né? Então, e por último, a Tamara e o Alisson, né, 100%, cara, um casal que se complementou, estão até agora juntos, né? Foi super legal, assim, a construção deles, ela é super centrada e ele é o cara que eu digo que deu os melhores depoimentos, né? Dos homens. Porque é sempre um depoimento muito centrado. Eu vi que. Um detalhe que eu vi que os homens detonaram muito as mulheres, né? Nas entrevistas. E isso é um tipo. Eu considero um tipo de traição. Quando tu fala mal do teu parceiro pelas costas. Nas entrevistas detonaram bastante. E o Alisson foi super legal com a menina, assim. Foi um casal que se desenvolveu. Tem uma parte ali, né, enquanto eles vão pra vida real, que tem uma questão da Tamara com o ex-namorado dela, e tem uns exposes lá no Instagram, lá dele falando que eles estavam 8 anos juntos, barará, barará. Mas assim, é uma coisa que eu não vou opinar, porque dentro do sistema ali do casamento às cegas, né, os dois entraram pra isso, né, não sei o que a Tamara fez antes, mas assim, se deram muito bem, tomara que deem certo, show de bola, e um casal que eu gostei bastante, bem animados, assim, né, pra mim foi o casal do casamento às cegas aí, eu tô torcendo muito pra que eles vão pra frente. E tu? O que tu achou do casamento às cegas? O que tu pensou sobre o casamento às cegas? Tu acha que é um bom reality? Tu acha que realmente o amor, né, deve ser às cegas? Comenta aqui embaixo, galera, e a galera que quer se consultar comigo aí, quer trocar uma ideia sobre relacionamentos mais profundamente, aperta aqui embaixo que a gente tem na descrição o link para você se consultar comigo. Um beijo para vocês e até a próxima.